Olá, olá, obrigado por estares desse lado. Vamos lá então a mais uma aula de Física 11º ano. Hoje para vermos movimento na vertical, mas com resistência do ar, que já não é desprezável, passa a ser apreciável. Vamos lá então ao que interessa. Sem mais demoras, no final já sabes, não percas o exercício, que é muito importante que tu saibas resolver. Live how you wanna live, your whole life in front of you. Be who you wanna be, do what you wanna do. You could truly be free when you learn how to control yourself. Say you know your partner, but do you really know yourself? Falling for the sins in the flesh, that's a good bet. Threaten me with a good time, that's a good threat. Então, como tu deves perceber, a resistência do ar nem sempre pode ser desprezável. Aliás, na maior parte dos casos, eu diria, não é desprezável. Tá bem? Então, voltar aqui à segunda lei de Newton. Sabes que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Mas, então, neste movimento, o que é que será a força resultante? A força resultante será a soma destes dois vetores. Quais são estes dois vetores? O peso e a resistência do ar. São estas as únicas duas forças que estão a ser aplicadas nesta queda, não é? Neste corpo durante a queda. Então posso dizer que o peso mais a resistência do ar é igual à massa vezes a aceleração, já que o peso mais a resistência do ar é igual à força resultante. Agora, queria-te chamar aqui a atenção de uma coisa. Este movimento não é uniformemente variado. Sabes porquê? Porque a resistência do ar não é constante. Isto é muito importante. Está bem? Embora o peso seja uma força que nós vamos considerar constante, é a massa vezes a aceleração gravítica, que é uma constante à superfície da Terra, ou que se considera uma constante à superfície da Terra, 10 metros por segundo quadrado. A resistência do ar varia em função da velocidade do corpo. Então, imagina que largas um corpo. Como deves perceber, a resistência do ar, à medida que o corpo vai ganhando velocidade, vai aumentando. Então, este vetor R não é constante e, portanto, não estamos no movimento uniformemente acelerado, porque a aceleração não é constante. O que é que pode descrever muito bem este tipo de movimento na vertical com resistência do ar desprezável? É a queda de um paraquedista. Está bem? Então vamos olhar para este gráfico de uma forma mais detalhada para que tu possas, ou para que eu possa então te explicar melhor o que é que está aqui a acontecer. Repara que temos aqui a velocidade de queda então deste paraquedista em função do tempo. E parece-me que estão aqui a dar quatro zonas, quatro intervalos de tempo de análise. Okay? Agora, queria contigo ver o seguinte. E já vamos olhar melhor ali para o que está escrito no gráfico. Repara que se a velocidade é positiva, à medida que o tempo passa, então o referencial tem que estar a apontar para baixo. Eu falo sempre muito nisto porque se tu não entendes isto, depois não consegues resolver os exercícios de teste e de exame nacional. Se tu não percebes que a velocidade, a aceleração, as forças são vetores que estão sempre ligadas a um sistema, a um referencial, não consegues entender então os exercícios. Eu não sei qual é que é a origem do referencial, porque eu não tenho informação para isso, mas eu posso dizer que é um referencial que tem uma direção vertical e que o sentido é de cima para baixo. Porque se não fosse sentido de cima para baixo, a velocidade que o paraquedista ia ganhando ao longo do tempo nunca seria positiva, está bem? Então, espero que isto tenha ficado claro. Então, vamos lá ver. No primeiro intervalo de tempo, entre 0 e T1, o que é que está a acontecer? A velocidade está a aumentar, mas como tu vês, a velocidade não aumenta de forma linear. Ok? Existe aqui uh, uma curvatura, não é? No fundo, isto não é uma reta, é uma curva. O que nos indica que a aceleração ao longo deste intervalo uh, está a diminuir. Porquê é que eu digo que está a diminuir? Porque repara, como é que tu vês num gráfico de velocidade de tempo a aceleração? Será sempre o declive da reta que é tangente a um ponto. Repara, se eu olhar aqui para este ponto,
tu vais perceber que o declive da reta tangente neste ponto é diferente do declive da reta tangente neste ponto, que é diferente do declive da reta tangente neste ponto, que é diferente do declive da reta tangente neste ponto. Embora seja um movimento retilíneo acelerado, ele não é uniformemente acelerado. Os declives são sempre positivos, mas vão se alterando ao longo do tempo. Isto acontece porquê? Porque, repara, estamos num movimento em que, ou estamos num intervalo de tempo em que a resistência do ar, à medida que o tempo vai passando, está aumentando. Foi aquilo que eu te disse há pouco, está bem? Então estamos numa fase em que o movimento é acelerado, mas não é uniformemente acelerado porque a aceleração não é constante. Depois chegamos a T1. Okay? E T1 é a primeira velocidade terminal. O que é que acontece em T1? A velocidade do paraquedista permanece constante e igual a 56 metros por segundo. E aqui o que é que acontece? Repara, quando o movimento é retilíneo uniforme, tu já sabes que a força resultante tem que ser igual a zero. Então, a resistência do ar aumentou tanto que igualou o peso. Tá bem? E a soma destes dois vetores dá zero. Okay? Força resultante igual a zero. Então estamos perante o movimento retilíneo uniforme. No instante T2 há a abertura do paraquedas. E o que é que acontece quando tu abres abruptamente o paraquedas? A resistência do ar aumenta brutalmente. Então repara que a força resultante é diferente de zero e aponta para cima. Se aponta para cima e a velocidade era para baixo, o que é que eu te disse na aula anterior? Que sempre que os sentidos, força, velocidade, eram contrários, o movimento é retilíneo retardado. O módulo da velocidade tem que diminuir e é isso que acontece aqui. Okay? Repara que a velocidade está a diminuir e a aceleração deste movimento é negativa. Porquê? Porque a força resultante aponta para cima e o referencial tem o sentido positivo para baixo. Entre T3 e T4 atinge-se a segunda velocidade terminal, que é quando a velocidade, por diminuir, faz com que a resistência do ar diminua e igualamos novamente a resistência do ar ao peso. A força resultante é igual a zero. Ok, fazer um pequeno exercício sobre esta matéria que espero que ajude a perceber o que é que te pode aparecer sobre este exercício, sobre esta matéria. Mas eu queria te chamar a atenção disto. Isto às vezes aparece em exame nacional, está bem? Não é um movimento, não tem que ser um paraquedista, está bem? Mas estas relações entre forças, tu conseguis perceber o que é que está a acontecer. Como é que, como é que, como é que tu representas as forças? Tu conseguis, a partir de um gráfico de velocidade de tempo, representar as forças que estão a ser exercidas num corpo ao longo deste movimento de queda é muito importante. Isto é aquilo que é mais importante no fundo da aula, está bem? Porque no exame nacional e mesmo nos testes aparece muitas vezes tem perguntas de escolhas múltiplas. Como é que pode ser, como é que podem ser os vetores, o vetor força resultante, o vetor aceleração, o vetor resistência do ar, ok? Portanto, é isto que eu quero que tu leves daqui hoje, sobretudo. Olha, então o gráfico representa o módulo de velocidade de um paraquedista em queda vertical em função do tempo. O paraquedista abre o paraquedas aos 800 metros de altitude para que haja tempo de manobra para acionar o paraquedas de reserva numa situação de emergência. A essa altura, estima o tempo que demoraria a atingir o solo caso nenhum dos paraquedas abrisse. Ok, então sabemos que o paraquedas, ou que o paraquedista está a 800 metros de altitude. Obviamente, se ele vai abrir o paraquedas, já está naquilo que se chama a velocidade terminal, na primeira velocidade terminal que nós vimos anteriormente. Portanto, já está com uma velocidade de 50 metros por segundo. Então, nós podemos recorrer à equação das posições para determinar o tempo que ele demoraria a atingir o solo. Está bem? Então, a posição inicial é 800 metros por segundo. Espera aqui, eu fiz aqui, cometi aqui... Não, está certo, está certo, está certo, está certo. Ok, estava aqui a ver isto mal. Então, a posição inicial é 800 metros. A velocidade inicial eu vou considerar negativa, menos 50t, menos 50. Isto porquê? Porque repara, eu criei aqui um referencial que está centrado no solo e que está a apontar para cima. Está bem? Portanto, o zero está no solo,
Os 800 metros estão lá em cima, portanto, sentido positivo de baixo para cima. Uh, como ele está-se a deslocar para baixo com uma velocidade de módulo 50 metros por segundo, eu tenho que colocar o sinal como negativo. Está bem? A partir deste momento eu tiro o tempo e o tempo seriam 16 segundos. Está bem? Pronto, um pequeno exercício só, porque para mim o que é mais importante é aquilo que nós vimos anteriormente, com a relação entre os vetores peso, resistência do ar, que depois dão origem à força resultante. Aqui ficam as fontes de onde eu tirei a informação para a aula de hoje. Obrigado por estares desse lado e já sabes, até breve.